Olá pessoal, um ótimo dia a cada um de vocês, que Deus abençoe cada um, espero que estejam todos bem. Devido várias pessoas nas redes sociais, pessoalmente, estão me pedindo para que eu pronunciasse sobre esse momento que estamos passando no nosso país. Estamos vivendo um momento bem complicado, onde há vários pensamentos aí que se dividem em opiniões. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer alguns assuntos. E quero deixar bem claro que o que eu vou estar falando aqui, não vou falar de fake news, de internet, do que a gente vê na internet. Eu vou falar de fatos, de resultados, de realidades. Eu acho que todos têm direito de pronunciar e falar o seu pensamento. E é isso que eu vou esclarecer. Eu não vou falar o que o outro pensa, se o outro está certo ou está errado. Eu vou falar do que eu vejo conforme eu penso. Então é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu quero mostrar para vocês de um modo bem simples. Vou pegando aqui já os comentários. Vou pegar alguns comentários negativos, tem vários, a maioria na verdade são comentários positivos nas minhas redes sociais, mas alguns até eu diria meio maldosos e algumas perguntas perguntando sobre alguns assuntos. Então assim, eu vou falar do que eu penso e como eu acho que deve ser. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar nome de pessoas, eu vou estar falando somente o que escreveram. Comandante, espero que você não esteja apoiando esses caminhoneiros vagabundos que só servem para atrapalhar. Meu amigo, é o seguinte, você falar caminhoneiros vagabundos que só servem para atrapalhar. Vamos lá. Se você me levar na sua casa, eu vou te perguntar o que o caminhoneiro depende de você para ele sobreviver. Só que depois eu gostaria de mostrar para você na sua casa o que você depende do caminhoneiro para você sobreviver. Eu diria para você na entrada da casa, na porta, eu diria que essa porta foi um caminhoneiro que levou para você. Se não fosse o caminhoneiro, essa porta não estaria aí. O piso, a cerâmica bonita, o porcelanato que você tem em casa, independente do tipo de piso, foi por um caminhoneiro. As paredes da sua casa, o tijolo, o cimento, a tinta que você pintou a sua casa, que ficou tão bonita. Só que quando você olha para os móveis, a geladeira, seu fogão, sua pia, toda a sua cozinha, seu quarto, sua sala, seu sofá, sua mesa que você tem na sala, até os quadros que você tem na parede, quem levou foi um caminhoneiro. Quando você começa a pensar que você dorme tranquilo, em cima de uma cama, um colchão, também foi um caminhoneiro que transportou. Quando você começa a analisar toda essa situação, você vê que quando chove, você não se molha, o telhado da sua casa, o madeiramento, tudo foi pela carroceria de um caminhão, que um caminhoneiro muitas vezes sem dormir, às vezes passando 2, 3 noites sem dormir para conseguir atender o seu pedido. Enquanto você dormia, você está com seu filho, sua esposa, você está com seus pais, você está em casa. Mas o caminhoneiro não está. Às vezes ele fica sem comer, come fora de hora, come mal, não vê seu filho crescer, não acompanha seu filho na escola, não acompanha sua esposa. Muitas vezes sai sem saber se volta para casa. Você já parou para pensar sobre a vida de um caminhoneiro? Sabe aquele banheiro que você tem limpinho em casa? O caminhoneiro para na beira da rodovia, aquele que quando você viaja você tem nojo de usar. Essa é a vida de um caminhoneiro. Quantas vezes um caminhoneiro está dirigindo o caminhão carregado, embaixo de chuva? Enquanto ele está andando com o caminhão na rodovia, ele está correndo perigo o tempo todo. Ah, mas quando ele para descansar, então ele continua correndo perigo, porque ele estaciona seu caminhão à beira da rodovia e continua correndo risco enquanto dorme. Você já parou para pensar sobre o que é um caminhoneiro? E você agora escrever isso aqui para mim, dizendo caminhoneiros vagabundos que só servem para atrapalhar? Você já se colocou no lugar de um caminhoneiro? Eu acho que não. Seja mais grato quando você entrar no seu carro. Lembre que seu carro está aí com você, mas ele veio de caminhão até a revendedora.
Ah, mas eu busquei na concessionária. Maravilha. Você esqueceu que quando você abastece, esse abastecimento, ele vem por um caminhoneiro que traz para você até o posto. Os pneus do seu carro, as peças do seu carro. Então, se eu for ficar falando aqui, eu falaria um dia sobre o que um caminhoneiro representa para nós. Mesmo antes do seu alimento estar pronto, o caminhoneiro já está levando o adubo, o calcário. Na terra do agricultor, que trabalha dia e noite também para produzir o alimento para você. E depois, talvez você questiona, mas tem o trem de ferro, tem os navios que transportam o alimento. Mas até chegar lá, lembre que o caminhoneiro é a chave importante para poder levar até o trem de ferro ou talvez levar até um porto, para que esse alimento seja transportado. E devemos lembrar também que o Brasil produz alimento para 1 bilhão de pessoas, enquanto nós somos 230 milhões de brasileiros. 770 milhões de pessoas são alimentadas pelo Brasil lá fora. Por que os caminhoneiros estão parando seus caminhões? Porque eles estão preocupados com o futuro da nossa nação. Porque eles sabem que daqui a uns dias nós não vamos ter, talvez, nem o que comer, quanto mais os luxos que nós vivemos. É preciso nós refletir nesse momento, parar para pensar. O que está acontecendo com o nosso país? Porque nosso país estava sendo o último da América do Sul comandado por direita. Agora já não é mais. Nós agora também entramos por um governo, eu diria, um desgoverno de esquerda. E vamos para mais um comentário aqui. Tá tristezinho, só porque seu Bolsonaro perdeu para o meu presidente. Aceita que dói menos. Eu quero dizer para você, desse comentário, que 2000 anos se passaram e as pessoas continuam escolhendo Barrabás, o bandido. Infelizmente, isso é uma realidade do nosso país. Eu quero dizer para você que eu prefiro Pedro, que é duro nas palavras, mas é sincero e verdadeiro. Mas não escolho Judas, que é manso na palavra, abraça, te dá beijo, mas te vende por moedas. E vende o seu futuro. Pode custar até a sua vida. Comandante, por que você tem tanta certeza que Bolsonaro seria o melhor presidente? Não, eu não tenho certeza que Bolsonaro seria o melhor presidente. Nós estamos falando neste momento de 2 candidatos, Lula e Bolsonaro. Por que eu escolhi Bolsonaro? Porque eu jamais escolheria um bandido para me representar, nem no prédio onde eu moro, para ser o meu síndico. Quanto mais para ser o presidente do meu país, onde eu penso nos meus filhos, nos meus futuros netos, bisnetos, as outras gerações. Então por isso escolhi Bolsonaro. Não é questão da pessoa do Bolsonaro, é a questão do governo do nosso país. Quem está nos representando? Será que você ficou feliz quando você viu a indicação dos ministros do novo desgoverno? Você ficou feliz quando você viu todo aquele quadro? Que bacana, a maioria passaram lá condenados pelo Lava Jato, estão todos soltos, agora todos do lado, voltando. Ministro da Economia que estudou 2 meses ainda fala que colou na prova. Talvez o ministro da Justiça seja um advogado que defende talvez a maior facção criminosa do país. Você já parou para pensar que situação que nós estamos vivendo? Eu espero que você não tenha orgulho, você que votou num governo que apoia desarmar o cidadão de bem, onde você tendo uma arma em casa registrada, não é uma arma qualquer. Você não vai lá e compra uma arma à torta e à direita por aí não. Você vai lá, você passa por psicotécnico, você faz um treinamento de tiro, como usar essa arma, qual o modo de segurança dessa arma. Você é obrigado a ter um cofre de segurança em casa para manter essa arma, para se defender.
Um governo que é contra totalmente a defesa do cidadão de bem, dificultando a segurança de quem é do bem. Você já parou para pensar sobre todas essas situações que vem acontecendo no nosso país? Apoia a MST, você ter a sua terra, as pessoas chegarem lá, invadir a sua terra e terem direito. Lembra de tudo que nós já vivemos lá atrás. Direitos humanos, que eu chamo de direito dos manos, que defende o bandido. Quando você fala aqui, comandante, por que você tem tanta certeza que Bolsonaro seria o melhor presidente? Talvez teria outro, nós estamos falando da escolha do momento. São duas pessoas. Uma pessoa que defende a família, defende o cidadão de bem, é contra o bandido, é a favor do capitalismo. Você já parou para pensar, para a gente aprender com o erro do passado, que nós não estávamos lá, mas que serve de experiência para nós não cometer o mesmo erro? Você lembra do Muro de Berlim, na França? Até hoje, dia 11 de novembro. Do dia 9 para o dia 10 de novembro de 89, foi derrubado o Muro de Berlim. Você sabe para onde aquele povo fugiu? Eles fugiram para o lado do capitalismo, porque no socialismo, no comunismo, não tinha como eles sobreviverem. Eles estavam passando fome. Agora eu vou trazer para os dias de hoje. Um desgoverno socialista, comunista, que apoia países como já vinha na ditadura, que a gente vê a ditadura da esquerda já entrando no nosso país, o que aconteceu na Venezuela alguns anos atrás. Se você estudar um pouco, você percebe isso. A censura nas redes sociais para quem fala mal. Provavelmente eu vou ser censurado. Talvez você veja esse vídeo antes que eu seja censurado. O mesmo que está acontecendo no Brasil hoje, quando você fala o que pensa, fala a verdade, eles te censuram, eles tiram a sua rede social, você começa a pagar por isso. Aconteceu na Venezuela, nosso país vizinho. O último país da América do Sul que estava sobrando no governo de direita era o Brasil, e nós estávamos tratando dos outros países. Tivemos uma pandemia, o nosso PIB continuou positivo. Mas vamos lá, um exemplo do Muro de Berlim, que quando foi derrubado o pessoal fugiu para o lado capitalista. Vou dizer para vocês dentro do Brasil. Vocês sabiam que os estados que elegeu Lula, que Lula ganhou de Bolsonaro, representa apenas 17% do PIB nacional? Os estados que Bolsonaro tirou mais voto que Lula representam 83% do PIB nacional. Uma visão muito nítida, igual eu falei, eu vou falar do que eu acho, do que eu vejo, do que eu penso, e não vou falar de fake news. Vou falar da realidade que eu vivo. Talvez o seu mundo seja outro, mas eu vou falar do meu. O que eu vejo são ônibus lotados de nordestinos, pessoas do Nordeste, nada contra os nordestinos, pessoas do Nordeste. Inclusive eu tenho pessoas na família que veio do Nordeste, mas são pessoas que trabalham, pessoas que têm uma visão de como funciona a realidade do nosso país. Mas eu vejo grande quantidade de pessoas do Nordeste, que é onde Lula ganhou, vindo para os nossos estados, que eles falam de bolsonarista, mas eles vêm para cá, deixam suas famílias e vêm para cá trabalhar, ganhar dinheiro para tratar da sua família lá, porque lá grande parte do governo é petista, socialista, comunista. Onde está o maior número de criminalidade do nosso país? No Nordeste. Onde está o maior índice de pobreza do nosso país? No Nordeste. E onde está o maior índice de governantes, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, governadores eleitos do nosso país, petistas? No Nordeste. Será que o povo ainda não viu que isso não funciona? Eu não estou vendo o pessoal sair do sul do país, do sudoeste do país, ir para o Nordeste trabalhar para trazer dinheiro e tratar das suas famílias aqui. Eu não tenho visto isso. O que eu tenho visto é o contrário. Eu estou falando de números reais. Me prova que isso é diferente.
É disso que eu falo, que eu questiono e que eu falo sobre o que eu acho, o que eu penso. Eu respeito o pensamento diferente de cada um de vocês. Como que eu ficaria feliz se eu tivesse votado em um presidente onde as cadeias comemoram? O cidadão de bem, o empresário, o trabalhador vai para a rua protestar porque eles sabem que a fonte vai secar. Porque a gente viu nos países acontecendo isso. Eu espero que quando vocês comentarem nesse vídeo, que vocês venham com resultados reais. Não vem com essa palavrinha, com essa frase que é usada, é porque é, não. Me fala, seja claro comigo, me mostre o outro lado. Mais um comentário. Comandante do Decola, sou seu fã, mas sinta orgulho dos petistas porque nós ganhou. Eu diria que nós perdemos. Eu não sinto orgulho. Eu só acho que vocês ainda não caíram a ficha. Eu conheço o Brasil inteiro, conheço a Argentina, conheço Venezuela, já fui para Roraima, Boa Vista, já entrei para Venezuela. Um país que era o país mais rico do mundo em petróleo. Hoje, entra 500 pessoas por dia no Brasil fugindo da Venezuela. Por que será? Você acha que o governo de esquerda, socialista, comunista, não tem culpa disso? No dia 20 de fevereiro desse ano eu perdi meu pai. Aos 66 anos, no dia 8 de março, ele faria 67 anos. Meu pai foi uma pessoa que ele nunca me deu peixe, mas ele me ensinou a pescar. Ele era muito duro nas palavras dele e muito sério no que ele falava. Eu nunca vi alguém chegar e falar mal do meu pai, que ele não tinha caráter, ou que meu pai não cumprisse com os compromissos dele. Ele era duro, firme no que ele falava, mas uma pessoa muito honesta, de caráter, que me deu muito exemplo, e para muitos que viveu à sua volta. E eu tenho a certeza de que muitas vezes, quando eu ainda era criança, adolescente, as palavras duras que ele me falou, que ele me corrigiu, os castigos que eu tive, foi porque eu não enxergava o que ele já tinha de experiência. E nós estamos vivendo isso no nosso país hoje. Eu vou dar um exemplo dentro de uma casa. O que eu vejo no país hoje é mais ou menos como se fosse o pai e a mãe, o casal, tivesse 3 filhos e eles saíssem para trabalhar todos os dias, pagassem o aluguel, a energia, a água, a internet, comprasse o alimento para toda a família, os móveis da casa, combustível do carro, pagasse o carro, saísse para as viagens. E os filhos estão ali dentro de casa, não sabem quanto custa isso. Só que tivesse uma votação para decidir algumas coisas, o futuro dessa família. E as crianças são contra o pai trabalhar, é contra o pai mais a mãe produzir, é contra um monte de coisa. Por quê? Porque eles não sabem de onde vem. Eles estão ganhando tudo de graça. E eles votam contra o projeto dos pais. São 2 votos contra 3. E os filhos comemoram a derrota de seus pais. É esse cenário que eu vejo no Brasil hoje. E digo mais. Estou vendo comentário aí que agora o gado do Bolsonaro vai morrer. Acho que os carrapatos esqueceram que quando o gado morre, os carrapatos passam fome. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no nosso país. Vamos observar de onde vem a fonte que sustenta o nosso país. Nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo. Eu que vou o Brasil inteiro, o estado de Mato Grosso, por isso eu tenho orgulho de divulgar o meu estado de Mato Grosso. É só você entrar lá, no Decola Mato Grosso, vocês vão ver as cidades do nosso estado que eu divulgo voluntariamente, porque eu tenho orgulho do nosso estado, do que nós produzimos. Nós produzimos 1/4 da produção do nosso país, nós mato-grossenses. E eu tenho orgulho disso, de fazer parte desse grupo. Vou dar outro exemplo.
Eu vejo pessoas nas redes sociais, desempregados, comemorando que o empresário se ferrou, torcendo para o empresário ir mal. Vocês esqueceram que para vocês trabalhar, vocês dependem do empresário ir bem. Vocês deveriam torcer para o empresário. Se vocês não têm o entendimento, a mentalidade de vocês entenderem a verdade do nosso país, observe onde vocês estão e onde estão as pessoas de direita e pergunta para eles em quem eu devo votar, porque jamais eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito sempre deu errado. Agora, se você pensa para o outro lado, eu apoio um ladrão porque ele me representa, eu apoio um socialista porque ele me representa, um comunista porque ele me representa, aí eu já não posso contestar com você. Aí já a escolha é sua. Você escolheu viver dessa forma. Então é disso que eu falo. E eu estou dizendo para vocês, pessoal, que eu estou aqui falando da minha pessoa, eu estou falando de mim mesmo. São as coisas, a forma que eu acho, como muita gente tem pedido para eu pronunciar. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, extenso, mas estou aqui conversando com vocês. Deixo bem claro sobre esse meu posicionamento. E quero deixar aqui a todos vocês minha verdadeira preocupação com o nosso país, o futuro do nosso país. Porque eu jamais irei apoiar um bandido que rouba um celular só para ganhar um dinheirinho para tomar cerveja. Talvez se você colocar no lugar e você lembrar, trazer para perto de você, o dia que você for roubado, o seu filho, você fica sabendo que seu filho foi morto porque um bandido veio para roubar o celular dele, porque ele queria ganhar um dinheirinho para tomar uma cervejinha, talvez você vai entender o que eu esteja falando. Quando você vê o pessoal invadindo a sua casa, o seu terreno, a sua terra, e você não poder fazer nada, lembre que a escolha foi sua. Quando você recebeu um bandido arrombando a sua porta, entrar para dentro, talvez te amarrar, estuprar tua esposa, tuas filhas, abusar de todo mundo, roubar o que é seu e você não poder ter uma arma em casa para se defender, lembre que a escolha foi sua. Lembre que quando chegar ao ponto que você não tiver mais alimento na mesa, foi você que escolheu. Lembre que você foi alertado que da América do Sul, o único país que estava restando era o Brasil, governado por direita, e era o único país que estava dando certo. Nós temos exemplo de todos os países do lado que deu errado. Por último, a Argentina, e agora nós vemos o Brasil na mesma condição. Vamos lembrar de Hitler. Foi preso, depois foi solto e acabou com a Alemanha. Hugo Chávez estava preso, virou presidente da Venezuela, acabou com Venezuela. Aqui no Brasil, Lula estava preso, foi solto. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e vamos junto, sempre com Deus no comando. Forte abraço.